constituído de uma superfície lisa e polido com formato esférico, ou seja, ele tem que ser meio redondo, metade redondo. E ele também, se a faixa refletora for interna, ele é um espelho côncavo. E caso a parte refletora for externa, ele é um espelho convexo. A posição e o tamanho das imagens formadas pelo espelho esférico podem ser determinados a partir do comportamento dos raios que são expandidos, que saem do objeto e incidem ao espelho. Podemos apenas pegar 3 raios notáveis para determinar as características de uma determinada faixa. Agora eu vou falar das características. As características do espelho esférico podem mudar de acordo com como nós mudamos a posição do objeto na frente do espelho. Temos 2 tipos de imagem, a virtual e a real. A virtual é um ponto de encontro dos prolongamentos dos raios refletidos, e a real é vista num ponto onde realmente passam os raios refletidos. E o que você entendeu disso aí que você leu? Quando você coloca o espelho e a lanterna, ele reflete no sol. Mas no espelho tudo não reflete? Sim. Se determinado objeto for refletido no espelho, depende do objeto, ele pode se divergir em diversas posições. Depende do objeto ou depende do espelho? Do espelho também. Pode ser, tem os outros tipos de espelho. Não, do espelho também não, só depende do espelho, não do objeto. O objeto ele é sempre o mesmo objeto em qualquer espelho. Falar dos espelhos côncavos. Aí tem 2 exemplos. O objeto localizado antes do centro de curvatura. A imagem é real, está posicionada entre o centro de curva e o foco. É invertida e o seu tamanho é menor que o objeto. E no 2, o objeto localizado sobre o centro de curvatura. A imagem é real, está posicionada sobre o centro de curvatura. É invertida e tem o mesmo tamanho do objeto. E o que você entendeu disso aí? Eu entendi que no exemplo 1, dependendo da curva do espelho e da posição do objeto, ele pode mudar de tamanho quando ele refletir no outro espelho. E no outro exemplo, dependendo da posição e da onde ele vai refletir, a imagem só é invertida, mas não muda o tamanho. Por que a gente tem esse tipo de espelho aí do seu exemplo 1 nos cantos do supermercado? Seria para ver mais? É mais ampliado? Mais ampliado? Por que eles fazem isso? Alguém arrisca aí? É visualizante, mas é divergente, então dá pra ver mais as pessoas do lado. Exatamente. Vou continuar o que a professora falou, mais uns exemplos. O objeto localizado entre o centro de curvatura e o foco. A imagem real está posicionada antes do centro de curvatura. É invertido o seu tamanho, é maior que o objeto. O objeto localizado sobre o foco. A imagem é imprópria, pois os raios de luz saem paralelos. Eu vou continuar falando. A imagem virtual são muito usadas para as mulheres para passar maquiagem no rosto. E eu vou dar um exemplo de espelhos convexos. Esses espelhos são usados em retrovisores de carro do lado direito para poder ampliar a imagem para poder ter a visão de ver todos os carros. O que você falou da maquiagem? Que é usado para mulheres passar maquiagem. O quê? Para ampliar a imagem. Não, o que é usado? Porque é o espelho que ela falou, o côncavo. Ah. Se a falta a parte da mídia, falta da mídia. Cadê essa parte? Tá bom, você conversa. Agora vai. Aí que não sei certeza. Mas comemos só mais só.
Mas de quem que era a experiência? Hã? Quem que teve a ideia de fazer? Tá, tipo, no coisa. Então vamos fazer. O que que acontece? Faz como É pra mostrar o que isso Faz daí? fácil. Como ela reflete no... A luz. É. Então vamos lá. Ligou? Liga o negócio. Daqui. Todo, Paulo. Dá um sotaque assim, ó. Põe mais perto. Mais perto do espelho. Não pode apertar aqui, senão vai desligar. Perto do espelho. Eu gostei de você, Paulo. O acesso. Não é girando que ele coloca? Vai, Agnes. Aí como ele reflete no espelho, como é um espelho côncavo, ele reflete divergentes posições. Ou seja, ele reflete na mesa, no caso. Pra mim é isso. Mas ele espalha. É. Porque ele tá espalhando na mão e na mesa. Se eu fizer assim, ó, ele vem pra cá. Aí depende da posição do espelho. É só isso.